Aqui está uma carta que recebemos. A minha vizinha está a estudar a sabedoria da Kabbalah com o Senhor. Ela enviou-me uma citação ontem. Ela sabe que eu e o meu marido estamos a ter dificuldades, para não dizer pior, e quer ajudar-nos. Por isso decidi escrever-lhe. A citação é: a partir daqui o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, ela deveria dedicar-se ao marido e o marido deveria dedicar-se para ela. Portanto, cabe ao marido amar a sua mulher como a si mesmo, respeitá-la mais do que a si mesmo, ser misericordioso com ela e protegê-la da mesma forma que ela faria com os órgãos do seu corpo. E a esposa também deve respeitá-lo e amá-lo como a sua alma, pois ela veio dele. Rabino Abraham Ben David Balei Nefesh. A primeira pergunta dela é: procurei na Wikipédia. Era um sábio judeu, viveu no século XII. Diga-me, isso aplica-se a nós hoje, a forma como vivemos, ou é apenas para o século XII? Acho que é mais ou menos aplicável sempre mesmo, sim. Então é assim que nos devemos sentir? Sim. Ela continua: explique-me, o que significa pegar-se a sua mulher e tornar-se uma só carne? Cuidar dela da forma como a cuida de si mesmo, tomar conta dela. A passagem da Torá diz que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua esposa, e eles vão tornar-se uma só carne. Sim, ou seja, a sua preocupação já será com a esposa. Sim, é isto que significa pegar-se? Sim. Essa foi a sua primeira pergunta. A segunda é: o que significa que seremos um para o outro? O termo seremos, porque é usado aqui, como assim? É o destino sobre o que é? Claro que é o destino. Veja como as pessoas se aproximam, como se vão conhecendo, como se vão aproximando aos poucos, gradualmente. Alguma coisa os une e sentem-se bem juntos. Isto é chamado para ser um para o outro, sim. Há a mão de alguém nisto? Claro, portanto, isso une as pessoas de uma forma ou de outra, não se encontra por acaso. Não, nada é por acaso. É isto que chamo ser para alguém, sim. Então ela pergunta: o que significa amar? Como se ama a si mesmo? Parece uma ordem que se deve obedecer. Como é possível forçar isso? Uma pessoa deve ter um objetivo diante de si. Amar para amar o seu companheiro de vida, defendê-lo de tal forma que cuide dele como de si próprio, pelo menos tanto quanto possível. Tanto o homem quanto a mulher têm essa tarefa, ela também sim. E o que significa que deve respeitá-lo e amá-lo como a sua alma? Ela escreve: eu nem sei onde está a minha alma, ou se amo sequer. O que significa amar como a minha alma? Bem, como a sua vida. Como a minha vida? Sim, uma substituição equivalente, certo. E mais uma questão: significa que eu, a esposa, vim do meu marido, como está escrito, porque ela veio dele? Bem, acredita-se que uma mulher que vive com um homem aparentemente se torna parte dele. Isso quer dizer que ela veio dele? Sim, compreendo. Bem, a última pergunta dela é: e no geral, como é que vivo sem divórcio? Isto já depende das pessoas, do quão a sério levam a vida e se sentem responsáveis pelos filhos, um pelos outros. Então, eles vão ultrapassar isso. Eles vão ultrapassar isso, sim, é claro. Compreende que hoje o mundo inteiro está a divorciar-se. Eu não entendo isso, não entendo isto, porque acredito que não deveria haver divórcio. Não foi à toa que fez a primeira pergunta. Isto aplica-se ao sábio do século XII ou a nós também? Acho que não importa que século pertence, mas não deveria haver divórcios em geral. Isso é tudo. Esta não é a primeira vez que o diz. Sabe quais são os comentários sobre isso? E se ele for assim? Ou ela é assim? E se ele beber? E se ele me bater? E assim sucessivamente, incessantemente. Não posso comentar todos estes protestos, mas acho que não há lugar para o divórcio. Sobretudo no caso dos filhos, especialmente. É sempre muito doloroso.
doloroso. Quando diz isso, refere-se a uma família com filhos? Bem, caso contrário, não é uma família. Caso contrário, não é uma família. E se não resultar de alguma forma? Bem, se há problemas, eles já existiam. Então, na verdade, as crianças formam uma família sim. Compreendo. Pode sugerir algum tipo de exercício para pessoas que se encontram neste estado, em estado de ansiedade? E se isso acontecer, e se nos divorciarmos, então a caminhar nessa direção, o que devemos fazer? Como podemos sentar-nos juntos e conversar? Este é um grande problema que requer um período de reeducação, sério. Penso que esta não é uma tarefa fácil, mas ainda assim o divórcio é o último, e diria mesmo recurso inaceitável. Esta linha não deve ser passada. Se ouvirem isso, se isso causar impacto, penetrando de alguma forma em si mesmos, deixando-o entrar, isso permitirá que iniciem a aproximação a partir desse momento, sim. Então é importante identificar-se esse ponto e trabalhar com ele? Sim. E não pode haver divórcio, certo?